Com muita alegria que eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos ingressando no novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos vendo a lição de número 1. Mas antes eu quero agradecer você que tem nos assistido, que tem se interessado pelo conhecimento da Palavra de Deus. Mesmo nós estando impedidos de nos reunirmos até o momento, você tem sido abençoado pelo conhecimento da Palavra de Deus. Quero também pedir que, se você tem gostado dos nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações, porque aí o próprio YouTube vai estar te avisando quando nós postarmos algum vídeo. Inclusive, hoje à noite nós teremos um culto online, então que os irmãos possam ser abençoados, tanto pela nossa aula, quanto pelo nosso culto. Nós temos este trimestre um tema muito bom, que é a doutrina do trinitarianismo. Vamos aprender um pouco mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A nossa lição foi escrita pelo pastor Denival Lopes Penha, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Campo do Guará 2, vinculado ao Ministério Internacional do Guará, que tem como presidente o pastor Adalino Inácio Sobrinho. E nós temos o privilégio de hoje estarmos tendo como professor o pastor Denival Lopes Penha, o próprio escritor da revista. O pastor Denival Lopes Penha, para quem já assistiu alguma pregação, algum estudo dado por ele, é muito bom. Ele é um professor universitário, ele tem bagagem, é um homem de Deus. E nós vamos estar sendo abençoados hoje pelo ensino das Sagradas Escrituras através dele. Vamos então à nossa leitura. Nós vamos ler o tema, vamos ler o fundamento e a referência bíblica da nossa lição. Os irmãos podem ver aí, o tema da nossa lição é Deus, uma pluralidade, ações pessoais. O nosso fundamento está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. A nossa referência bíblica se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí nós temos aí um título que diz assim: criação do céu e da terra e tudo o que neles contém. No versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Que os irmãos possam ser abençoados por essa lição e que Deus prospere ainda mais a sua vida. Amém. Olá, meus irmãos. Quanta saudade de nos reunirmos. Mas graças a Deus que podemos dispor desse recurso aqui para falar sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, primeira lição do segundo trimestre de 2020. Uma satisfação muito grande. Inclusive quero agradecer ao pastor Israel pelos 2 privilégios consecutivos. Primeiro, de comentar a lição desse segundo trimestre. E segundo, de poder compartilhar essa primeira lição do nosso assunto, que é sobre a introdução à doutrina do trinitarianismo. Ou seja, o estudo sobre a Trindade. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade que o irmão me concede. Irmãos, antes de entrar diretamente no assunto sobre a pluralidade de Deus, eu quero fazer uma observação bem clara para descargo de consciência própria. Eu não me proponho a esclarecer os mistérios que Deus, pela sua soberania, deixou oculto
nessa tão importante doutrina bíblica que é a Trindade. Quero apenas apontar, reunir parte das muitas citações como aparece na Bíblia, sobre as três pessoas agindo em uma harmonia para o mesmo propósito. Então eu faço isso com muito temor, com muita humildade, sem nenhuma pretensão de ser o expert no assunto. Ok, meus irmãos? A lição de hoje, a primeira lição, apresenta Deus uma pluralidade de ações pessoais. É uma lição cheia de mistérios, um assunto que vamos estudar nesse trimestre todo. O assunto é um só durante todo o trimestre, sobre a Trindade. Então as lições se parecem muito uma com a outra, mas tem sua divisão própria em cada lição. O fundamento da lição de hoje é o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo de Gênesis. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Aqui a palavra hebraica para Deus, usada para Deus, é Elohim. Passa uma ideia de pluralidade, não definindo quantas pessoas agem, mas apenas mostrando o mistério de um Deus único que se apresenta com ações de pessoas diferentes. Ok? A referência bíblica está em Gênesis, capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nesses 3 primeiros versículos do livro de Gênesis, percebe-se que a ideia de pluralidade de Elohim está definida em 3 pessoas que aparecem agindo no texto. Vale ressaltar que não são 3 deuses. É aí que reside justamente o mistério da Trindade. É o Deus único, que nós vamos encontrá-lo se manifestando em várias oportunidades como pessoas, como 3 pessoas conversando entre si. Ok? O Deus Pai, que criou, isto é, o Deus autor, o dono da iniciativa criadora, a origem de tudo. Esse é Deus Pai. O Deus Espírito, ou Espírito de Deus, como aparece em vários textos, durante o trimestre vamos ver muito sobre essa questão, as formas, os nomes, como ele se apresenta. Esse Espírito de Deus se movia. Em outras versões diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como que incubando o que era sem forma, vazia, até o momento em que Deus disse: haja luz. A terceira pessoa que aparece agindo é a palavra executora, que agia em consonância com o Espírito, para que o intento do Deus Pai se tornasse em vida,
a palavra que saiu da boca de Deus deu vida ao que antes era sem forma e vazia. Mais na frente, no nosso estudo, veremos que essa palavra que saiu do Deus Pai teve ação personificada. Foi o Verbo divino, a própria vida, que deu cor, deu forma e deu vida a tudo. A nossa lição tem um objetivo geral, que se subdivide em objetivos específicos. O objetivo geral da nossa lição é mostrar, à luz da Bíblia, que existe uma pluralidade de ações pessoais agindo desde a fundação do mundo. Os objetivos específicos são 3, que correspondem aos 3 grandes tópicos do comentário da lição. Para cada tópico na lição, nós temos um objetivo específico. Quais são esses objetivos? Para o tópico 1, é reconhecer que houve ação do Criador de acordo com a sua natureza manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. No tópico 2, o objetivo é mostrar que o Verbo que desde o início de todas as coisas tomou forma humana e foi conhecido como unigênito do Pai. Explicar é o terceiro tópico, ou o terceiro objetivo, correspondente ao terceiro tópico da lição, explicar que no ministério de Jesus houve a ação conjunta da Trindade. A título de introdução, estudaremos nessa lição passagens da doutrina da Trindade, examinando textos bíblicos que apresentam ações pessoais de um Deus único que se apresenta em ações de indicação de pluralidade. Esse é justamente o mistério do nosso Deus. Tópico 1. Deus triuno. Deus triuno. Deus se manifesta na Bíblia em 3 pessoas. É importante destacar como a mensagem pode ser apresentada em um texto. Como se pode ver, os textos carregam as mensagens, assim como o envelope carrega a carta. Os textos também carregam as mensagens. E essas mensagens podem estar de 2 formas no texto. A primeira forma é a forma explícita. Quando é fácil, é notável. Um simples olhar já se percebe a mensagem. Ela está bem ali de frente. É uma coisa que está explícita. E a outra forma é a forma implícita. Quando só se descobre através de estudo. A mensagem está ali, a verdade está no texto, porém não está à vista explicitamente. Ela está de forma implícita. Isso quer dizer, temos que fazer estudos para encontrá-la. É mais ou menos assim, você que tem uma terra, um campo, e é sabido por pesquisas que naquele campo existe ouro. Mas dificilmente você vai andar por lá e vai ver pedras de ouro por cima da terra. Mas é sabido que aquela terra tem ouro. Só que para chegar no ouro, terá que cavar.
Tem que fazer perfurações, às vezes até com máquinas, para conseguir achar o ouro. Mas encontra. Se cavar com paciência, se cavar com especificidade, com instrumentos próprios, encontra o ouro. É assim também na mensagem bíblica durante nossa vida de fé. A doutrina da Trindade Santa não se apresenta de forma explícita. Você não vai encontrar na Bíblia algo assim. Essa é a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não vai encontrar assim. Ela está na Bíblia, de forma implícita. Porque, segundo o teólogo, escritor cristão, Alexandre W. Linsky, em nada compromete o apoio das Escrituras à importante doutrina da Trindade. O fato de você não encontrar claramente na Bíblia, essa é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, não quer dizer que a Bíblia não apoia a Trindade, que a Trindade não é uma doutrina bíblica, só porque não aparece explícita. É só estudar, fazer pesquisa, que você vai encontrar na própria Bíblia. Não precisa trazer nada de fora. É só olhar para a Bíblia, com a graça de Deus, com humildade, você vai encontrar essa revelação profunda de Deus para o homem, que é a Trindade Santa. Ok? Como Deus se apresentou na sua natureza? Como se pode ver no capítulo 1 de Gênesis, nos 3 primeiros versículos, Deus se apresenta com ações diferenciadas, como criar, mover-se e dizer. O que significa que o Deus único, pelo seu próprio mistério de existência, se mostrou de forma triuna. O tópico 2 da nossa lição diz: no princípio da criação do céu e da terra, a Trindade aparece agindo. O Deus Criador agiu com clareza. E disse Deus: haja luz. Ao dizer Deus, haja luz, saiu dele o verbo. E esse verbo fez com que houvesse luz, e houve luz. Esse verbo se fez carne, se manifestou aos homens, como diz João no seu Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e 14. Do tópico 2, subtópico 2.2, encontramos que no trato inicial com o homem, o Deus Criador também se manifestou de forma clara. Em dois aspectos de relacionamento de Deus com o homem na criação, nós percebemos como Deus se manifestou. Quando da sua formação, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ficou claro a existência da ação pluralizada de Deus. Em Gênesis 1:26.
quando da ocasião do julgamento do homem pela sua desobediência no Éden, mais uma vez Deus se manifesta de forma clara. Deus disse: o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:22. Aí está uma pluralidade, uma expressão de pluralidade de um Deus único, misterioso, mas que é inegável a sua manifestação em três pessoas. O último grande tópico da nossa lição, tópico 3, tem por título: no início do ministério de Jesus, surgem ações distintas apontadas para a Trindade. Por exemplo, por ocasião do batismo de Jesus nas águas, o Deus Pai se manifestou de forma triuna. O Deus Pai enviou seu Filho para que na unção do Espírito Santo realizasse o plano da salvação. Note, o Deus Pai enviou seu Filho para que na unção do Espírito. Foi no batismo de Jesus nas águas que a Trindade Santa se manifestou de forma ainda mais clara, ficando notável a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho saía das águas do Jordão, quando o Deus Pai fala do céu: este é meu Filho amado. E nesse momento o Deus Espírito Santo desce sobre o Deus Filho, de forma corpórea de uma pomba. Está em Mateus 3, 16 e 17. Jesus, na continuidade da sua obra. Como sabemos, Jesus preparou sua igreja para continuar sua obra quando ele fosse para o céu de volta. Até que ele voltasse, a igreja ficaria sob o domínio do Espírito Santo. Agora observe que nessa alusão à continuidade da obra pela igreja, Jesus citou a Trindade Santa, quando disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito Santo. Em uma outra ocasião, quando Jesus falava com seus discípulos, ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Percebemos assim que o Deus triuno se manifestou de forma clara, muito embora não explicitamente apresentada nas Escrituras, mas com fruto de um estudo, percebe-se que há clareza nas manifestações da Trindade, do Deus único em três pessoas. Concluímos então que tanto na criação de todas as coisas, como no início do processo da redenção da humanidade, Jesus teve presente o Deus Uno em uma ação distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós concluímos a nossa lição sobre a forma pluralizada como Deus se apresenta, de um Deus uno, misterioso,
mas que se apresentou claramente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Até a próxima.